Estamos aqui para iniciar a live com a Rafaela Pires, psicóloga, psicoterapeuta, que eu admiro muito. Estamos deixando no Stories, no YouTube, hora que a gente terminar, né? Vamos ver se a gente deixa também no IGTV para que todos possam participar com a gente. Aguardando a Rafaela. Oi, Paulo. Estamos aguardando nossa convidada, Rafaela, Mané. Sejam todos muito bem-vindos. Renata. Oi. Oi, Ana, acho que eu tô travada. Isso, deu uma travadinha. Ué, por que será? Não sei por que eu travei. Se quer trocar, tenta trocar no seu celular da a rede Wi-Fi para a rede da operadora. Deixa eu- É isso aí, Paulo. Já já dá certo, ó. Paulo já. Oi, Paulo, gosto tanto que você está aqui sempre com a gente, muito gostoso. Às vezes a minha trava, Rafaela, e eu troco do Wi-Fi para operadora. Só um minutinho, nossa convidada especial de hoje está organizando a internet dela, faz parte. Assim que ela entrar de novo, a gente já chama. Muito obrigada a todos, Luiz. Aí, Rafaela, Oi, Ana. pronto, deu certo. Agora você está aqui. Ah, que bom. Deixa eu ajeitar. Qualquer coisa, se você tiver o roteador sem fio, ele está próximo de você. Eu Tá costumo deixar. próximo. Aham, Tá. Eu acho que foi algum erro mesmo. Agora tá bom. Tô te vendo bem. aham. Tá me vendo bem? Você está travada para mim. Agora eu já não sei se o problema está comigo ou com você. Você quer ver uma coisa? Agora eu que vou. Eu acho que não é aqui. Aqui tá. Pessoal, vocês deem um feedback para a gente aí, como é que está, para a gente começar aqui. Rafaela, você está me escutando? Sim, te escuto bem. Você está me vendo? Sim. Então, Você não me sei. vê? Eu vejo, mas está congelada a imagem. Bom, Tá. eu acho que a gente pode começar você se apresentando, esperando o feedback do pessoal. Tá. Será que o pessoal tá vendo bem? Hum. Será que a sua irmã poderia dar um retorno para a gente?
Eu vi que a Renata já entrou. Será que ela consegue dar um retorno se tá travada as duas, se tá travada uma imagem só? Você tá pausado, tá embaçado. Ela falou que eu tô pausada. Não sei por quê. A Renata tá aí com você. Eu ouvi ela falando. Você está na rede Wi-Fi ou você está na rede da operadora? Eu tô no Wi-Fi. É que ele funciona bem. Eu tô bem pertinho do roteador, na verdade, mas. Será que é melhor tentar sem? Aham. E se você sair, entrar de novo? Eu fiz isso aquela hora, saí e entrei de novo. Eu não sei se tá funcionando a internet. Não tem como rotear do teu celular pra ele? Porque eu. Pessoal que está entrando, estamos resolvendo problemas técnicos. Eu já tive vários, Rafaela, não esquenta, não. É normal. Eu já derrubei o celular durante a live. Vamos lá. Pessoal, o tema de hoje, enquanto a Rafaela resolve a questão do, do celular dela, eu acho bastante interessante, porque é importante que a gente esteja atento como que a gente conversa com as crianças, né? Esse mês de maio, estou finalizando hoje com chave de ouro, é o mês da prevenção do abuso sexual infantil, né? Muito importante o assunto. E aí a gente está tendo essa oportunidade de conversar com a Rafaela, que é especialista. Vamos lá. Já te adicionei, vamos esperar, Rafaela. A Rafaela está entrando. Onde que eu tenho que fazer? A Rafaela, ela é especialista em atendimento infantil, ela trabalha com crianças, com pré-adolescentes, né? A Ana Paula Vilar, Rafaela, está dando o retorno aqui que as pessoas estão te ouvindo bem, né? Aqui, o Luiz Carlos também falou que está travado o seu vídeo, a Rafaela está travada, isso, mas acho que ela e a Renata estão arrumando as questões lá com o sinal da rede, né? Oi, Luciana, boa tarde, Lu. Quem está entrando aqui agora, a gente está resolvendo um problema técnico na internet, né? A Rafaela tá acertando o sinal para que ela possa entrar, para que a gente comece a nossa live. Mais uma live gostosa, mais um sábado. É um prazer ter vocês aqui. Ângela, que gostoso você aqui. Temos um convidado novo, Rabin Mas. Muito prazer em tê-lo aqui conosco também. Deixa eu ver quem mais entrou. Luiz Carlos, Carla Afonso, a Paula, Gleiciana, Mané. Estamos todos aqui aguardando, prestigiando. Vamos lá, Rafaela. Isso. Já aceitei você. Agora estou te aguardando. Aí, pronto. Apareceu a sua imagem. Apareceu? Aqui eu tô Rafaela, travada, aí, mas se apareceu aí. deixa eu te falar uma coisa. O pessoal deu retorno aqui que o pessoal está te ouvindo bem, né? É. E, então, isso. Então, eu acho que a gente pode continuar. Você tem uma imagem bonita de você aqui. Tá, mas tá travado, O né? que está travado.
uma ideia, o que você poderia fazer, já que você e a sua irmã estão juntas, eu poderia adicionar a Renata. E você faz a visão, você usa o celular da Renata. O que você acha? Isso, Eu podemos adiciono ela. tentar. Vamos ver se. Isso. Então você sai agora, aí eu vou Tá, adicionar a Renata. tá joia. Vamos lá. Renata, me manda um alôzinho. Isso. Ana Paula, a gente tem que cuidar, porque estão em casa, né? E muita coisa dentro de casa acontece. A Renata. Renata, eu gostaria que você me enviasse um alôzinho para eu te adicionar aqui. Aqui, Renata. Achei você. Estamos aguardando. Aí, nossa, perfeito. Agora estou te vendo, estou te escutando. Tá todo mundo Ah, ansioso aqui. bom. Oi, Que bom. Fernanda. Acho que o Obrigada, muito problema é do teu obrigada. celular, então, né? Pode ser que o sinal, às vezes a gente precisa. Ao longo da experiência de muitas coisas que deram errado, né? Imagina você, eu com meus convidados e não dando conta de oferecer um bom sinal para vocês, né? Aí, ao longo do tempo, eu fiz uma série de coisas que eu começo a fazer. Então, eu desligo o roteador que vem da rua, depois que eu ligo, aí que eu ligo. Bom, enfim, é uma rotina. Rafaela, o pessoal está ansioso. Aí, Ana Paula, muito obrigada pelo feedback, né? Sejam bem-vindas os convidados que estão entrando agora. Estamos iniciando a live. Já temos até comentários, né, a respeito das crianças aqui, Rafaela, que estão em casa na pandemia, que o cuidado com elas aumenta mais ainda, né? Mas antes de mais Sim. nada, eu já fiz uma pequena introdução sobre você, sobre o tema, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse. Silvana Parreira, seja bem-vinda, uma ex-aluna minha, Rafaela, muito querida. Vamos lá, agora é com você. Tá bom. Então tá bom. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que está aqui, né, assistindo a live. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui, né? Eu tenho acompanhado o seu bate-papo com os amigos e cada semana tem sido um tema muito relevante. E daí, quando você me Obrigada. convidou, né, começou a pensar sobre qual o tema, né? E daí a gente pensou, né, como a gente está no mês de maio, e esse mês é muito representativo, né? O Maio Laranja, que é o mês de combate e prevenção ao abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, pensamos que seria um tema propício para a gente falar, né? Isso. Tá. Va- Então, assim, né? Qual a importância da gente falar sobre esse tema? Eu penso que, né, como comentado nos comentários, né, desse período de pandemia, e é ainda mais importante a gente pensar nesse assunto, nesse período em que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente fala sobre violência sexual, em grande parte, né, a maioria dos casos acontece muitas vezes no ambiente doméstico, né? Então é importante que a gente dê atenção mesmo nesse período. E é importante que todos nós, né, profissionais da psicologia, professores, educadores, sociedade em geral, né, todo mundo que convive com as crianças, né, é muito importante que se mobilize e pense sobre esse tema. E daí a gente pensou de falar da educação sexual, né? Porque todos os estudos já mostram que a educação sexual é a maneira mais eficaz de proteger a criança do abuso, né? Então, quanto mais informada a criança está, mais condições ela tem de estar Ótimo, protegida, né? Então, por isso a ótimo. importância que a gente pensou em destacar, né, a questão da educação sexual. Aham, exatamente. Não, tá certo, né? Tá. Voltou. Então, assim,
Posso ir pontuando algumas coisas e aí a gente vai dialogando? Vamos lá. Você já começa falando aí, eu queria deixar livre vocês, tá, que estão assistindo a gente. Vocês podem comentar durante o vídeo, né? A Rafaela vai falando e eu vou tomando conta aqui das perguntas, né, do pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos, mas eu acho que você pode começar, você fica à vontade. Tá, joia. Eu É achei que um você tema já amplo, pontuou coisas fundamentais, né? tá? É um tema amplo, né? Mas a gente vai tentar pontuar algumas reflexões, né, Ana? Vamos. Então, assim, quando fala em educação sexual, né, o próprio termo já gera muitas dúvidas, né? Em que sentido? Existem muitas concepções errôneas sobre o que é educação sexual, né? Então, muitas pessoas, elas pensam que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, né? Erotizar a criança, ensinar ela a dançar uma música erotizada, enfim, né? Muitas pessoas ligam a educação sexual a uma erotização precoce, e não é isso, né? Quando a gente Não. fala em educação sexual, é muito mais amplo, né? Além de não ser isso, né? Educação sexual é o quê? Falar sobre o corpo, né? Ensinar as crianças sobre toques abusivos ou não, né? Sobre limites, Ótimo. sobre consentimento. Então, isso é educação sexual, né? É falar sobre nossos sentimentos, nossas emoções, a construção da imagem corporal, né? E Ótimo. isso está presente desde quando a gente nasce. Né? Às vezes é uma dúvida muito comum. Quando começar a falar, né, de educação sexual com as crianças? Sempre. E, É, na verdade, nem precisaria ser algo à parte, né? Já deveria é. ser algo junto com a educação no geral, né? Por quê? Porque a gente pode sim, desde quando, né, na verdade, desde a concepção, né, a gente já pode pensar sobre isso, né, em como a gente pode educar as crianças para um exercício saudável da sua sexualidade, né? Lembrando que sexualidade Exatamente. não se refere apenas à relação sexual, né? É muito mais amplo do Exatamente, que isso. Rafaela. Uma coisa, Isso, não sei se assim, você quer pontuar alguma coisa. eu não aguento ficar quieta, né? Você me conhece. Mas, assim, uma coisa muito fundamental que você falou, que eu acho que o adulto tem dificuldade na educação simples sexual, né? Não é só educação sexual, é a simples educação sexual, porque muitas vezes o próprio adulto, ele acha que sexo é a relação sexual, né? Ele não entende que nós somos Sim, totalmente sexualizados, né? Nosso corpo, o sexo vai muito além, né? Então, as dúvidas estão totalmente relacionadas a tabu, preconceito, medo, vergonha, né? Então, isso que você está falando é sensacional. sim, e quando eu disse das crenças errôneas, né, Ana, do que as pessoas associam que educação sexual é ensinar as crianças a fazer sexo, não é isso, né? Então é muito importante que a gente Nossa, reitere isso, deixe isso muito claro, que educação sexual não é isso. Pelo contrário, né? É isso que é abusivo, né? Quando a gente é fala de erotizar exatamente. crianças, isso sim é abusivo. E muitas vezes o nosso silêncio, né, por muitas vezes não conseguir falar sobre o tema, né, por não ter informação, nosso silêncio acaba expondo as crianças à erotização precoce, porque em algum lugar elas vão ouvir Exato. falar. Em algum É, lugar alguém vai ensinar sobre o corpo delas, né? Então, por isso a importância de nós, psicólogos, professores, educadores, enfim, todo mundo que faz parte da educação da criança, né, se preocupar em buscar informação. Eu acho que a gente pode levar em conta também, né, Ana, pensando na nossa geração, na minha e na sua também, né? Eu acho que se a gente parar para pensar, e as pessoas que estão aqui nos assistindo também, acho que podem refletir sobre isso, né? Se a gente parar para pensar, a gente viveu uma educação muito silenciosa no que diz respeito à sexualidade, é né? Muito verdade. repressora Você- muitas vezes. Então, muitas vezes não era falado sobre isso, né? Ninguém nos orientava. Pelo contrário, às vezes só era falado lá na adolescência, enfim, quando ia ter a iniciação sexual, né? Que aí os pais se preocupavam em falar, alguns, né? Alguns se preocupavam em falar sobre método se- contraceptivo, né? E a gente vê que ainda, É, né?
é uma concepção muito errônea do que é educação sexual, de só focar em falar no método contraceptivo, né? E isso limita muito, né? E a gente perde uma janela muito grande desde a infância de conseguir ensinar as crianças a se proteger também, porque a informação é proteção. Até porque a questão de ensinar a métodos contraceptivos não significa ensinar o respeito, né? Ensinar a individualidade. Eu costumo falar muito no consultório, quando eu trabalho mais com jovens mais velhos, né? Jovens adultos, a partir de 18 e 19 anos. Mas muitas vezes eu converso sobre isso justamente dizendo o seguinte, e até com adultos eu falo, né? As necessidades fisiológicas, né? A gente tem as necessidades fisiológicas da alimentação, excreção, sono e sexo. São necessidades fisiológicas básicas que nós temos, né? Então, o que que acontece? Falando o português claro, se eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu não vou usar um banheiro sujo, eu não vou usar um banheiro que eu não sei quem usou. Se eu vou fazer a minha alimentação, eu quero saber se ela foi feita com higiene, se ela foi feita com carinho, se ela foi feita de uma forma supervisionada, né? Se eu vou tomar uma água, eu quero que essa água seja pura, que essa água seja límpida. Eu não consigo dormir tranquila num lugar que eu tenho medo, né? Que eu vou apagar, vou dormir e pode acontecer alguma coisa de ruim. Da mesma forma, a nossa sexualidade. A nossa sexualidade é cuidado com o nosso corpo, com quem que eu vou me alimentar, com quem que eu vou dormir, com quem que eu vou ter uma relação sexual, de que maneira a gente vai se expor. Então, para o adulto isso é importante, né? E aí, como falar isso para a criança, né? As pessoas acham que a gente já vai chegar lá no final. Não, né? Então, a educação sexual, como você estava falando, aqui a Ana Paula estava dizendo, né? Até hoje a educação sexual, até hoje ainda é tabu, né? Sim, Pode sim, é falar. tabu e isso é muito prejudicial, né? E aí a gente vê, É, em reflexo dessa falta de uma educação sexual adequada na infância, né? A gente que está no consultório, a gente acaba vendo também reflexos disso na vida adulta, né? No próprio é. exercício da sexualidade na vida adulta, né? Então, daí a importância da gente falar. Eu penso, Ana, que a gente poderia pontuar um pouquinho como que a gente pode falar, né, Isso. sobre conseguir orientar as crianças, né, de quais maneiras a gente pode começar um diálogo com as crianças, né? Penso que primeiro a gente precisa ter a consciência, né, enquanto educadores, dessa nossa dificuldade por conta de uma vivência mesmo de que não fomos ensinados, né? E Isso. daí buscar informação é importante, né? Nem sempre a gente vai saber tudo ou como falar, né? E daí acho que a gente pode até mencionar que existem alguns recursos lúdicos para isso também, né? Tem um livrinho muito legal que é o Pipi Fifi, de uma Ah, educadora, mestre em educação sexual, a Caroline Arcari, é muito legal, né? Ele vai ensinando de uma maneira lúdica, com imagens, né? Como ensinar para a criança, né? Sobre as suas partes íntimas, como nomear, né? Então, eu penso que vamos pensar na infância, né? Quando a gente pode falar de bebês, né? De 0 a 2 anos. Vamos pensar. A gente vai ensinando o bebê a nomear as partes do corpo, não vai? Né? Você já exato. teve filho. Então a gente vai fazendo isso, né? Eu vejo com os meus priminhos, que a gente fica falando. E a educação é isso, né? É um processo de repetição, é contínuo, né? Então a gente Isso. vai falando para a criança: ai, onde é o seu olhinho? Onde é o seu nariz? Né? Cadê a sua barriguinha? Né? E muitas Isso. vezes a gente pula os órgãos genitais, É, né? Então, muitas vezes isso acontece, da gente pular. E aí a gente já pode começar, inclusive, nessas situações em que a gente vai ensinando para a criança, enfim, no momento do banho, né? E aí, claro, como cada um se sentir confortável, né? O que os estudos mostram? Não tem problema a gente usar algum apelido se a gente não consegue falar, né? Se a gente não consegue falar pênis, se a gente não consegue falar vulva, né? Talvez a gente ainda chegue num uhum, tempo em que a gente consiga falar, né? Sem que isso seja uhum, constrangedor. Mas, enfim, a gente pode falar para a criança, da mesma maneira que a gente explica o que é a barriguinha, o que é o pezinho. Ó, esse é o seu pipi,
né? Essa é só Isso. pepeca, né? E cada um vai tratar de uma forma, né? Dependendo da região do país também tem algumas diferenças, né? No jeito de se referir. Tem. Mas é importante que a gente vá ensinando para a criança a nomear as partes do corpo, né? É importante que ela tenha vocabulário, até para que ela consiga contar para a gente se algo aconteceu, né? Agora, se a gente não Exato. fala nada, se a gente pula aquela parte do corpo, além da gente não orientá-la, né, para que ela aprenda que aquela é uma parte do corpo dela, o corpo dela como um todo é dela e é importante, não só as partes Isso. íntimas, todas as partes do corpo são É. importantes, né? Então, se a gente não ajuda a nomear, o que a criança vai entendendo? Que aquele é um assunto proibido, né? Que é um assunto que não se fala, Exatamente. então deve ter alguma coisa ali, né? Deve ter um segredo, alguma coisa ali. E a gente está falando Isso. enquanto bebê, né? Enquanto criança muito pequena. Depois, conforme a criança vai crescendo, né? A gente pode aproveitar o momento do banho, né? Para conseguir falar para ela quem pode tocar e em quais momentos vai acontecer esse toque. Então, por exemplo, Uhum. e nomear junto com a criança, né? Então, às vezes, quem ajuda no banho, vamos pensar, talvez seja a mamãe, o papai e a vovó. Né? Então a gente pode ir nomeando com a criança, olha, a mamãe te ajuda na hora do banho, né? Quem mais pode te ajudar na hora do banho? Quando a gente te ajuda na hora do banho, a gente toca em você, né? Mas deixar claro para ela que é naquele contexto, né? Que aquela parte íntima Uhum. é dela, né? Ótimo. E que não é todo mundo que pode tocar. E que carinho em segredo, né, não pode acontecer. Então a gente pode fazendo isso desde que a criança é muito pequena. E isso de uma Ótimo, maneira Rafaela. natural, que foi o que você falou, né? Isso tem que ser com naturalidade. Eu entendo que é difícil, né? Às vezes a gente tem até vergonha de falar, né, sobre esses assuntos, mas é importante, né? Desculpa, acho que você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, não, pode continuar. Aqui, enquanto, eu vou Tá. aproveitar enquanto você respira, só colocando uma observação da Beta, né? A Beta foi nossa entrevistada já aqui também, né? Atriz. Ah, Ana, você, como eu, participou de cursos do Padre Hugo, né? Não é de agora, sempre penso o quanto o método da época era um tanto quanto castrativo, exatamente, Beta. Qualquer hora que a gente podia conversar sobre isso, né? Eu acho muito legal, Beta, é uma ideia, olha só, as lives já estão ficando tradicionais e as ideias vão surgindo, né? Eu tenho recebido ideias ótimas de convidados e de assuntos, eu acho importante, né? É Falar isso importantíssimo. também. Eu penso que isso renderia É, uma live inteira, Ana, para mais, né? Para a gente falar sobre com como fomos certeza. educados, né? Numa sociedade machista, né? E esse machismo ele se reflete também, né? Na educação sexual, em como a gente É, diferencia, né? A maneira como falar com meninos, com meninas, enfim, isso tem repercussões é também, isso. né? Exatamente, essa questão da Tá. diferença, né, de ser mais castrativo com as meninas e liberal com os meninos, eu acho que muito, inclusive do Sim, próprio machismo que ainda existe em relação à educação sexual, está relacionado às vezes até à maneira que as mães criam os filhos, né, os pais criam os filhos e as filhas, então a gente tem que ensinar os dois respeitarem, né, eu acho, Rafaela, a si mesmo e aos e vamos outros. pensar isso, e vamos pensar numa maneira prática, né, Ana? É, se alguém, né, se algum convidado quiser dar algum exemplo, mas eu pensei em algumas coisas práticas quanto a isso, né? Por exemplo, o que a gente geralmente fala para as meninas? Fecha a perninha, né? Você tá com a perna É, aberta, né? E geralmente com os ótimo. meninos é comum a gente ver que os meninos andem peladinhos, né? Que se É, valorize, que eles façam xixi em qualquer lugar, né? E isso não é aham. respeitar o espaço público, né? E com isso a gente já vai mostrando essas diferenças, né? Essa questão da castração. Então acho que isso renderia bastante, né, Ana? Daria para falar muito sobre isso. É, aqui a Ana Paula Vilar também colocou uma questão que ela é farmacêutica, né? E ela vê diariamente crianças de 12 a 13 anos grávidas, né? Com certeza isso também é tão amplo, né, Rafaela? Bem que você falou quando nós estávamos preparando o tema, né? A gente tem muitos assuntos, mas realmente a gravidez precoce é muito
tem muito a ver com a, com a educação sexual, né? A Beta está falando do E com as machismo, então é, tudo isso é educação sexual. Estou vendo muitas pessoas entrando, realmente o assunto é incrível, é um assunto difícil, e principalmente, né, por mais que ele seja amplo, eu acho que o que nós duas amarramos, que a gente pensou junto quando a gente conversou sobre o tema, é a respeito de como começar a base, né, que é o que você está falando até agora, a criança, como falar com a criança do seu corpo, né, que frases usar, você estava falando dos exemplos, vamos retomar aí, né, isso. é que eu E adoro. falar isso. E falar. Pode falar, Ana, desculpa, te cortei. Não, é que eu adoro quando as pessoas falam, eu vejo que elas estão assim, né, com as ideias bem estimuladas, né, eu vejo que o que você falou fez com que elas pensassem, então eu gosto de valorizar a participação das pessoas que estão nos assistindo, né, mas eu Tá. gosto também E essa. eu gosto muito do que você fala. Ai, então tá. Desculpa, Então vou pode falar. seguir. Qualquer coisa você me Vai corta. seguindo. Porque eu também Não me pode deixar. empolgo. E essa questão. Essa questão da. Isso que a Beta falou, né, me fez pensar vários exemplos aqui, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso também para a gente mudar o nosso jeito de falar, né? Porque talvez por conta das nossas dificuldades em falar, muitas vezes a gente fala de uma maneira negativa com a criança, né? Então a gente fala, tira a mão daí. Eu já Isso. ouvi vários pais falarem, aí é É. sujo, né? Sua mão vai cair, Ai, Rafa, né? Então, tudo verdade. isso é uma educação muito castradora, né? E faz com que a criança siga pensando que é errado, que tudo que acontecer naquela região ela não pode falar porque ela vai ser punida, né? Para Porque a mãe vai isso. ficar brava, porque o pai vai ficar triste, né? Porque ela vai apanhar. Então, isso está muito relacionado com o que a Beta falou, né? E eu acho que a gente pode pensar nisso, como a gente vai reproduzindo esses discursos, né? Às vezes até pela nossa dificuldade em falar sobre com a criança, né? E a gente vai reproduzindo esses discursos e falando sobre sexualidade de uma maneira muito negativa, né? E daí, Exatamente, quando eu estava negativa e falando errada até. isso. E aí, falando, né, com a criança de que a gente pode aproveitar momentos do banho, né, para explicar para ela quem pode tocar, em quais momentos, né, explicar que às vezes a gente precisa ir no médico, né, a criança costuma ir bastante no Isso, pediatra, né, e que às vezes ele vai ter que examinar, mas que a gente vai estar lá junto com ela, né? Ensinar sobre quais toques são legais, né? Até no livrinho do Pipi Fifi tem o toque do sim e do não. Então a gente ensina para a criança, fala do corpo como um todo. Então é gostoso receber um cafuné, né? A gente pode dar a mão para um adulto para atravessar a rua? Sim, né? Explicar para ela sobre que carinhos em segredo não são legais, né? Que se alguém, fora aquelas pessoas que ganham no momento da troca de roupa, né? Às vezes tem uma tia da escola que também ajuda no momento do banho, né? E isso, gradualmente a gente também pode ir ensinando a criança para que ela também consiga ir aos poucos se limpando, né? Fazendo a higienização das partes íntimas. E eu acho que cabe falar aqui isso. também, né, Ana? Eu acho que quem tem filho pode ajudar melhor a gente aí. Mas muitas vezes, né, quando a gente fala sobre sexualidade, tem muitas questões que são fisiológicas da criança. E pelo fato da gente não entender sobre É, sexualidade infantil, a gente mesmo erotiza. Então, por exemplo, pode acontecer na hora do banho do pipi do menino ficar durinho, né? Isso pode exatamente. acontecer, né? Mas E não é é porque ele naturalíssimo. é safado, porque ele sentiu um tesão, né? Não é a construção que a gente tem enquanto adulto, né? Pelo contrário, é uma reação Exatamente. fisiológica, né? Às vezes, quando vai trocar a menina ou vai higienizar, pode acontecer uma lubrificação. E é Isso. importante falar sobre isso porque muitos pais se assustam, né? É. Com algo Não que é sabem como comum, que lidar. acontece. É, Isso, e a criança não tem controle exatamente. disso. E para ela não é a construção que a gente tem enquanto adulto do que é prazer, do que é ereção.
Exatamente, né? não tem nada a Então, ver. falar sobre isso é importante. Isso. E a criança, ela vai descobrindo as suas partes do corpo, né? É normal, é natural que ela se toque. Da mesma maneira que ela toca a cabeça, que ela toca a barriga, ela vai tocar nas partes íntimas. E é gostoso, é uma Sim, sensação gostosa. É uma reação fisiológica, exato. né? Não tem a Sim, mesma a gente construção que vê, tem a masturbação na vida adulta. é, Desculpa, pode falar. exatamente. Empolguei. A gente percebe, por exemplo, que como a criança fica feliz quando ela descobre o dedinho dos pés. Eu tenho um vídeo com a minha filha quando ela era bebê, né? Que ela está fascinada no vídeo. Eu até comecei a fazer o vídeo porque ela parecia assim que tinha ganhado um presente, quando parece que pela primeira vez ela conseguiu ter a discriminação dos dedos dos pés, e aí ela tentava tocar. Então, todas as partes do corpo, essa descoberta, elas são prazerosas, né? A gente fala tanto em psicoterapia de se conhecer, de se valorizar, de autoestima, né? Então, que pezinho mais lindo, né? Que coisa mais gostosa, né? Sim, Então, como você falou, ó, o pipi do nenê. Então, assim, que bonitinho, porque a gente fala, parece que soa como ridículo, parece que eu tô vendo algumas pessoas escutando e falando assim, ai, Ana, sua boba. Não, mas não é. As pessoas às vezes pensam isso e falam isso justamente por causa do preconceito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente aprender que a pessoa tem tudo de lindo, é tudo perfeito, né? E o sim. tato, né? O tato, a gustação, o olfato, a visão, a audição, todos eles nos dão prazer, né? E a sexualidade também tem o tato, a Sim. sexualidade também tem o prazer, Isso tem é como eu falei, sexualidade também, né, Ana? exato, exato. Perfeito, é isso. E, Rafaela, e a questão também, você falou agora, né? A diferença de sexualidade e erotização. Isso é Sim, fundamental, né? sim, As fundamental, pessoas Ana. erotizam a educação sexual, é diferente. É natural, é Exatamente. saudável, é bonito, a erotização de um casal, né? A erotização de dois companheiros, de dois parceiros que estejam juntos, né? Então, a erotização também faz parte. Não estou dizendo que a educação sexual é linda erotização. Não, nenhum dos dois. Porém, a Sim, criança não é erotizada dessa maneira como o adulto é. Fala, fala. exatamente. E a educação sexual, ela tem que estar muito ligada à faixa etária da criança, né, Ana? Respeitando o seu É. desenvolvimento, Desenvolvimento, do né? mesmo jeito que ela não vai Isso fica escrever com claro. 3 meses de idade. Isso, Exatamente. Exatamente. Isso. E aí, Ana, eu gostaria de falar um pouquinho, né, fala. sobre a questão da masturbação, né? A gente até comentou um Ótimo. pouquinho sobre a importância de falar, de orientar, né? Por quê? E porque ela guarda É, muita relação, né, com a questão do abuso. Então, vamos lá. Quando a gente isso que a gente está falando, né? Que tudo é sexualidade, que a descoberta do próprio corpo é sexualidade, né? E a masturbação envolve isso na infância, é a descoberta do próprio corpo, né? É a descoberta dessa exatamente. reação fisiológica que é prazerosa, né? Então, quando vivencia, né, vê alguma situação em que a criança está se masturbando, né? O que em geral acontece, né? O que em geral acontece? Acho que todo mundo aqui já foi surpreendido num momento desse. Nunca é de uma Em forma geral, tranquila. isso. Em geral, o que acontece? Muitas vezes a criança é repreendida, ela é punida, né? Ou ela apanha, ou os pais ficam bravos, ou fala, tira a mão daí, não pode fazer isso, É né? isso. E daí, qual a importância da gente falar sobre isso? Porque uma reação fisiológica que a criança não tem como controlar. E é gostoso. E aí, quando a gente fala isso, né, a gente sabe que a maior parte dos abusos, eles são cometidos por pessoas que a criança conhece e por pessoas que ela confia, É, né? E na exato. maioria das vezes, o toque não vai ser violento, o toque vai ser gentil, né? E aí ela pode sentir aquela reação fisiológica. A mesma reação que talvez ela sinta enquanto ela está se masturbando,
né? E aí, qual o perigo quando a gente reprime, quando a gente fica bravo e bate? Opa, foi a mesma sensação que eu senti, né? Eu, né? Se quando eu falei sobre isso, a minha mãe ficou brava, o meu pai, enfim, o cuidador que for, né, reagiu assim, isso aumenta muito a sensação de culpa da criança. A criança se sente culpada por ter sentido aquela reação. E muitas vezes o É, abusador fala isso pra ela. Tá gostoso, né? Você gostou, né? Então, o que a gente pode fazer? exatamente. O que a gente pode fazer, né, quando, né, nessas situações? Conversar com a criança. É gostoso, né? É, Quando você toca aí, é uma reação gostosa. O nosso corpo produz isso e tudo bem. A gente só vai orientar ela para que isso também é um ato privado. Então, ela pode sim se tocar, mas não na frente de todo mundo, né? Não na escolinha, isso. não na sala quando É, tem um monte de priminho junto, né? Então, a gente pode orientar a criança que ela pode sim se tocar e que aquela reação é gostosa. Por quê? Porque se é isso. acontecer de alguém tocar, ela vai sentir que ela tem um diálogo aberto, que ela pode contar para É alguém, exatamente. Exatamente. né? Brilhante. Brilhante. A Então, eu acho que é Beta muito tá importante. amando aqui. Ela tá achando perfeito tudo que você tá falando. Ai, que Eu acho que bom, ela e todo Beta. mundo. É que a Beta é que nem eu, Tá. não consegue ficar quieta. Ela tem que ficar participando. A gente gosta, a gente curte. Ai, Exatamente. obrigada, É Beta. fundamental isso. Se a gente Reforço, né, pune, Ana? com certeza, né? Com certeza. Aliás, eu só estou aqui fazendo essas lives há mais de um mês porque eu estou sendo reforçada, né? Então aumentou a probabilidade do meu comportamento. Ai, meu Deus. É, Sim, olha então que falar, gostoso os né? comentários. Pode falar, Ana, desculpa, te Ah, cortei. não, os comentários do pessoal, né? Perfeita colocação quanto ao abuso, o ato privado, a Beta falando como ela gostaria, né, de estar aqui, de que os nossos educadores tivessem ouvido isso, né? É fundamental. Está muito pertinente, muito pertinente. E eu gostaria, assim, de frisar uma coisa, Rafaela, que você falou. Quando a gente pune o comportamento da criança em casa sozinha e ela sente o prazer que é natural, porque é fisiológico, ela não vai Ela contar não para tem mim controle. nada a respeito daquele assunto. Portanto, se ela sofrer um abuso, ela vai ficar quieta. Então, muitas vezes a criança fica quieta porque você puniu a sensação. Quando nós estamos punindo um conjunto de contingências. Depois, qualquer coisa, eu dou uma aula sobre isso, adoro. E a gente não se dá conta disso. Então, nós temos que orientar, né? Não punir. Por favor, gente, decora isso que a Rafaela falou. Fundamental. Exatamente, né, Ana? Então a criança precisa sentir que ela pode nos contar tudo, né? E se de repente a gente pune, né, uma reação que é fisiológica, é o que você falou, perfeito, né? Toda a cadeia, né, do comportamento. Então eu acho que é muito importante Uhum. falar sobre isso, né? Porque a masturbação, ela tá presente na nossa vida, né? A criança vai Exato. se tocar. É muito importante deixar claro que ela não tem a mesma construção que a masturbação na vida adulta, né? Porque muitas pessoas se chocam quando a gente fala que a criança se toca, né? Por quê? Porque elas têm as representações da vida adulta, né? Sim, Então, acho que é muito importante a gente focar nisso, que a masturbação na infância está muito relacionada à descoberta do próprio corpo, né? E que isso exatamente. vai E que vai. acontecer, a gente, querendo ou não que aconteça, vai acontecer. Então, a gente precisa Vai. procurar orientar. Exatamente, exatamente. E o conhecimento que é feito através dessa educação sexual na infância e na adolescência, né? Essa importância que é dada para esse assunto, com o devido respeito e importância que ela tem, vai ser fundamental, porque, como a gente está dizendo, né? Uma terapeuta com mais aqui experiência com crianças e eu com uma experiência aí de adultos de tantas décadas, já não são mais nem anos, né? Já são 3 décadas. Então, o que eu percebo?
que todo esse contexto ele vai influenciar naquilo que é maravilhoso, que é a sexualidade do adulto. Então, Sim, essa para ser muito punição e mais tudo saudável, mais, né, Ana? sabe o que eu falo que a Beta vai lembrar, né? Já falando que ela está participando bastante. Antigamente, nós tínhamos uma coisa que era assim, né? A mulher, olha aí que horror, que me dá raiva de falar isso, a mulher era obrigada a casar virgem. Então, se ela casasse dia 10, até dia 9, ela era proibida de ter atividade sexual. No dia 10, ela era obrigada. Gente, isso para mim é abominável, me dá ódio de falar, né? Então, toda essa questão da sexualidade, ela é muito importante. Nós que temos filhos, jovens que estão aqui que vão ter filhos, né? Ou que vão ter netos, eu acho importante uma coisa que acaba amanhã, dia 31 de maio, ou a prevenção e a educação sexual, elas continuam para o resto da vida da gente, né? Então, eu acho Sim. fundamental, vai estar aqui, para que vocês transmitam para as pessoas a importância para uma vida inteira. Isso que a Rafaela, né, o que você está falando, Rafa, é fundamental. Nossa, eu estou encantada. Sim. E daí, né, Ana, pensando também em exemplos práticos, né? Outra questão que a gente pode pensar junto tô tentando levantar algumas questões do dia a dia, né? Porque é isso, educação sexual é no dia a dia, né? Não vai ter um dia que a gente vai chegar e vamos falar sobre isso, não, né? Então, a própria questão da gente respeitar o espaço da criança, né? Às vezes, quando ela começa a tomar o próprio banho sozinha, tudo bem não trancar a porta, porque talvez ela precise de ajuda, tudo bem. Mas a gente dá um toque, né? Ou falar, posso entrar? Né? Parece Isso, uma coisa simples, mas a gente já está mostrando para ela que aquele espaço é dela, é privado, né? E isso até ensina com que ela faça isso também, com os pais, por exemplo, né? De bater isso na porta, posso mesmo. entrar? Né? E isso ensina consentimento também, né? Ela permitiu que você entrasse, né? Isso Ai, demonstra Rafaela, você já está respeito pelo convidada corpo para e a falar. da criança. Oi? Você já está convidada para falar sobre consentimento, hein? Porque eu sei que você também manja desse assunto e você tem uma fala muito bacana. O que é o consentimento? Quando não é não. Nossa, eu lembro quando você me falou sobre isso. Você já está convidada e nós vamos ter que ter uma segunda rodada com todos os meus convidados, viu? Porque cada um deles me deixou com gostinho de quero mais. Fundamental. Exatamente a questão do Então, respeito, do bater na isso, porta, né? e Eu com acho isso a gente muito vai ensinando importante. para a criança, né, a respeitar o próprio espaço, né? E parece uma Isso. coisa simples e tá vendo? Não precisa ser algo muito elaborado. A gente pode fazer isso no dia a dia, né? Isso é educação Exatamente. sexual, Uhum. né? Sim. E aí, Ana, outra coisa importante, né, que eu até gostaria de dar um exemplo de que às vezes, né, quando a criança chega com algumas dúvidas, né, a gente às vezes fica sem saber o que falar. E muitas vezes a gente ou não fala, ou pune também a pergunta, né? Não é? A gente às vezes pune a pergunta, Exatamente. né? Fala, o que você tá querendo saber disso? Né? Onde você tirou É, essa história? E a gente isso. não aproveita aquilo como uma oportunidade de conversar e de dialogar com a criança. Tudo bem que às vezes a gente não saiba, mas o que a gente pode fazer? Olha, eu não sei te responder, mas eu vou procurar ajuda. E depois volta com alguma resposta. E o que é importante é a gente levar em conta qual é o. Né? Quando a criança pergunta, às vezes a gente fica tão apavorado sem saber o que responder, né? Que a gente até responde coisas que não precisa, que nem são adequadas para a faixa Exato. etária dela, porque a gente nem tenta entender qual foi a pergunta, em que contexto ela ouviu aquela palavra. E eu sempre gosto de dar um exemplo que eu nunca mais me esqueci de uma palestra que eu assisti na graduação ainda. Era uma educadora sexual e ela estava falando que uma criança perguntou para a mãe estava batendo um bolo na cozinha e a criança estava sentadinha na mesa.
Aí a criança perguntou para a mãe, falou assim: mãe, o que é virgem? Nossa, mas essa mãe ficou apavorada, quebrou o ovo, né? Já não sabia o que fazer. E ficou assim, totalmente desnorteada, pensando o que que eu vou falar para essa criança, né? Como que eu vou explicar o que que é virgem? E aí, Ana, ela floreou, ela começou a falar: ah, então, porque existe um menino, a menina, Deus criou Adão, Eva, e começou assim, Nossa, falar, foi sabe? lá E aí no a criança falou Gênesis. assim, foi. Aí a criança falou assim: nossa, não tô entendendo nada, mãe, que você tá falando. E o que que é extravivo? Aham. Quando ela olhou para a Eu comecei a criança, imaginar. ela viu que a criança estava com um vidro de azeite na mão, né? Então eu acho que esse Sensacional! exemplo é perfeito de ver como que às vezes a gente se Exato. apavora tanto que a gente não fica nem sob o controle do que a criança está perguntando pra gente, né? E de Até qual, onde ela quer de ir. onde ela ouviu essa palavra, como ela está preparada para ouvir, né? Para conversar sobre, pelo nosso desespero às vezes, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre lembro desse exemplo, porque a gente não vai saber sempre as respostas, né? E tudo bem não saber, mas existem muitos Tudo bem, materiais que podem ajudar a gente, né? Já deixar perfeito. Ai, você falou de disponível um até jeito tão gostoso. os É, nomes, você falou tão bonito, desculpa. né? Tudo bem não saber. Não, não, seu jeito, eu só tô pensando alto, admirando o jeito de você falar, porque realmente tudo bem não saber. Pais e mães, né? Fiquem tranquilos. Aí a Beta falando, saber ouvir adequadamente. A Lu também colocou uma observação aqui, interessante. Cadê você, Lu? Aqui. Quando a gente fala da educação pelo modelo, né? E não através do comportamento do adulto, né? Então, a educação infantil, ela não é do adulto, pelo modelo do adulto, né? Então, tudo isso, saber ouvir, o estar presente, né, e tudo mais. E existem outros exemplos, eu acho muito interessante, esse do azeite é ótimo. A hora que você começou a falar, que você falou a criança estava sentadinha na mesa, na hora que você falou que é virgem, eu falei, gente, ela estava olhando pro azeite, né? Então, tem Ah, logo muitos você exemplos imaginou. disso. Já imaginei. Tem muitos exemplos também. Tem um menino uma piadinha que fala que o menino chegou pro pai, perguntou de onde ele veio, e a mãe também já fez todo aquele pânico, né? Primeiro que nem precisava ter ficado em pânico, mas ficou. Aí começou com aquela história, aí ela, nossa, mãe, que estranho, porque o Joãozinho veio de Piracicaba. Quer dizer, de onde eu vim era a pergunta. Tão simples, né? Ah, Então, quer dizer, isso, e por isso, né? Porque é tão tabu tem que que a gente se simplificar. apavora quando vem alguma pergunta. É, exatamente. Então tem que estar muito atento exatamente ao que a criança perguntou, né? E falar e saber onde ela ouviu isso, né? Igual quando a gente fala, de repente a criança chega e fala assim, nossa, mãe, você viu a Grécia, não sei o quê, né? A respeito dos gladiadores, aquela coisa. E aí fala assim, ai, que legal, filha, você aprendeu na escola isso, né? Aí se ela chega e fala assim, ai, mãe, eu ouvi falar sobre relação sexual, a sementinha que o papai põe dentro da mamãezinha. Nossa, onde você ouviu falar sobre isso? E aí vai lá na escola, faz um sarceiro danado, né? E é exatamente isso. Quando eles vão aprender biologia na escola, eles vão aprender tudo isso, né? Eles vão aprender a respeito da biologia, da reprodução humana, assim como eles vão aprender sobre digestão, porque a gente tem o aparelho excretório, aparelho digestório, aparelho respiratório, aparelho reprodutório. Então, nós temos vários aparelhos no nosso corpo que, graças a Deus, Sim, tem e a várias gente funções. Sim, e a gente passa uma mensagem para a criança, né? Quando a gente reprime a dúvida, Uhum. porque crianças são curiosas, elas querem saber sobre tudo, né? Ao Super, mesmo tempo que elas estão perguntando do dinossauro, elas estão perguntando de tudo, né, Ana? Por que que o céu é exato, daquela cor, né? Como que funciona um avião? Enfim, elas são curiosas, elas vão querer saber de tudo, né? E por que só exato. aquele assunto a gente não fala? Né? Uhum. E isso vai ensinando para a criança que esse que é um assunto proibido, que a gente não pode falar Uhum. sobre, né? E a gente perde a Exato. chance de entender de onde surgiu aquilo. Às vezes ela viu aquilo num programa de televisão, ou às vezes alguém falou até num contexto que a gente precisa ficar atento, né? Até num contexto Uhum. abusivo. Então a gente precisa Exato.
estar atento às nossas crianças. É ótimo, exatamente, Rafaela. Exatamente. A gente tem que estar sempre prestando atenção, né? E não prestando atenção para punir, mas sim para orientar, né? Sempre fazer menos sarceiro, né, Beta? A Beta tá, deixa eu acender a luz aqui. Fazer menos sarceiro e ser mais adequado, orientando, né? É isso mesmo. É isso mesmo. A Fernanda, né, colocando orientação é prevenção, né? Beta, lembrando que a Rafaela entrou aqui como Renata, mas ela é Rafaela, viu? Não Renata. Renata é irmã dela. São 3 irmãs, 3 mulheres incríveis, tá? A irmã dela Isso, a já Fer foi é minha minha irmã, ela aluna. é psicóloga também. Sim, a Fernanda foi minha aluna e E, psicóloga. É isso mesmo. e a Fer faz um trabalho muito bonito no CRAS, né? Eu queria destacar Verdade, isso né? também, né? Que importância tem, né, Ana, que a criança, e a gente precisa lutar para isso, para que a educação sexual esteja presente nas escolas, presente nos lugares em que a criança se sociabiliza, porque muitas vezes esse abuso acontece no ambiente doméstico, então é importante que a criança esteja sociabilizada em outros contextos. E o CRAS, né, faz um trabalho muito bonito de orientação, né, de conversar com as crianças, né, de orientar, de fazer todo esse trabalho. Eles utilizam o Pipififi. Então, assim, é um trabalho importantíssimo, né, que as crianças também tenham acesso à informação em outros ambientes também, em outros contextos, Uhum, né? Então, isso, deixo aqui a minha admiração também pela minha irmã, né? Pelo trabalho com certeza. que ela realiza lá no CRAS. É um trabalho muito É bonito e isso muito aí. necessário. Aí, Fernanda, muito obrigada aí pela participação da Fernanda também, né? Ô, Beta, não precisa pedir desculpa, não, viu? Ai, ai. Não, Ai, ó, 2 amigas brigando na nossa live, olha isso, a Beta e a QP. Meninas, vocês são ótimas. Mas, ai, meu pai, tem tanta coisa para ser dito, mas nós já estamos aqui faltando 4 minutinhos para finalizar, né? E eu não queria perder, né? Não queria que cortasse a nossa live sem a gente agradecer você, Rafaela, todos os convidados. A live foi super participada. Com certeza o seu assunto, assim, foi brilhante, né? Bom, lógico, né? Eu já sabia disso, por isso te convidei, porque você sabe falar, você estuda muito, você gosta do que você faz, do seu trabalho, então eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, né, de estar aqui trabalhando num sábado à tarde com a gente. Que pena mesmo, né, Beta? Então, muito obrigada, pessoal, né? Quem me conhece já sabe, as pessoinhas aqui de dentro do celular, né? Então, obrigada a vocês todos, obrigada, Rafaela, obrigada a todos, né? Tá, eu tenho um tempinho ainda? Posso agradecer? Pode, claro! Tá, então eu queria agradecer, Ana, o espaço, né, da gente falar desse tema tão importante. Eu ainda tenho muito para aprender também, como todos, né? Acho que Sim, a educação que a gente recebeu, né, a gente também tem que ir se desconstruindo, né, tem que ir buscando informação. Então, eu também tenho muito para aprender. Eu penso que enquanto a gente está pensando em tudo isso, a gente tem que ensinar para as crianças e aprender ao mesmo tempo, né? isso, Porque muitas vezes a gente vivenciou esses processos, é né? isso mesmo. Então, eu também sou uma aprendiz, né? E quero cada vez aprender mais. E eu acho que é importante, né? A gente, mesmo com algumas limitações que temos, né? Mas de falar sobre isso, né? É importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né, Ana? É Então, eu te isso mesmo. agradeço demais pelo convite, peço desculpas pelo começo, né? Pela questão da internet. Parece que sempre acontece Nossa, quando mas não pode valeu a acontecer, pena, né? valeu a pena cada minuto da espera. E reforçando, Mas é pessoal, vai isso. ficar disponível, né? Vai ficar disponível nos nossos stories, né? A Rafaela vai divulgar, provavelmente com o tempo, né? Nós já estamos aí 58 minutos de live, então vai para o IGTV e também no meu canal, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, no meu canal do YouTube, né? Também vou deixar disponível, se vocês quiserem, às vezes, divulgar para pessoas que não tenham ainda o Instagram, tá bem?
Gente, mais uma vez me despeço de vocês. Obrigada por estarem aqui no Bate-Papo com Amigos. E a semana que vem tem mais com o nosso querido Mané, educador físico, que assiste sempre a gente e participa. Um beijo enorme, Rafaela. Um beijo a todos. Obrigada. Um beijo. Obrigada para todo mundo. Tchau.